tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão e eu estou aqui neste vídeo para falar dessa obra aqui, que é A Morte de Ivan Ilitch e Senhores e Servos, do Tolstói. Aqui tem duas novelas, né, que vai trazer como tema central a morte. Então aqui A Morte de Ivan Ilitch e Senhores e Servos são narrativas, né? São novelas curtas, você lê aí máximo 1 hora, você lê as duas novelas. Então, para quem tem dificuldade com narrativas muito extensas, muito longas, está aqui uma ótima indicação. Aqui Tolstói, ele vai trazer então como tema central a morte, mas como subtemas ali as relações. E que relações? A relação de amizade ali no trabalho, a relação familiar, né, dele ali, do personagem principal, que é o Ivan Ilitch, com a esposa e os filhos, e também a relação do patrão e do empregado, aqui quando ele coloca nos Senhores e Servos, aqui na novela Senhores e Servos. As duas vão trazer então como tema a morte, porém a morte vista sob dois pontos de vista diferentes. Então é muito interessante observar isso. Mas aqui eu vou focar na morte de Ivan Ilitch. Eu não vou dar spoiler, né, porque aqui já dá para saber que o Ivan Ilitch vai morrer, porque o título já é A Morte de Ivan Ilitch. Então esse não é o ponto central da obra, nessa questão de saber se morreu ou se não morreu, mas a forma como o autor vai tecer essa narrativa, é isso que é interessante. Então você começa a narrativa já com todos ali, né, os amigos do trabalho já se preparando para o velório de Ivan Ilitch. E é muito interessante porque aqui no começo você percebe que aquelas pessoas que estão ali são pessoas de certa forma muito frias, muito calculistas. Então você vê ali os melhores amigos dele, principalmente um que é o Piotr. Ele vai ali, né, para o velório, vai dar um apoio ali para a esposa do Ivan Ilitch, mas ao mesmo tempo que eles estão ali se preparando para aquele velório, você percebe que eles tinham um jogo naquele dia, um jogo de cartas, e eles estão muito mais preocupados com se vai dar tempo de ir para o jogo de cartas ou não, né? Por causa do velório ali do Ivan. Você sente uma frieza por parte desses amigos, que deviam estar ali tristes, né, com a perda daquele amigo. Não, eles estão preocupados com o jogo de cartas. Outra coisa interessante é a esposa. A esposa que chega ali, vai conversar com Piotr e já quer saber sobre o andamento da documentação do que ela ia levar com a morte do marido. Então você já percebe essa certa frieza ali naquelas pessoas que estão compondo aquele momento tão triste, fúnebre, né? Aquele momento fúnebre ali, e pensando já na questão material, na questão do dinheiro. Então veja a relação do dinheiro aí na sociedade, isso fica muito forte aqui. E aí você fica se perguntando, quem é o Ivan Ilitch? Então ele começa a explicar, né, o narrador começa a explicar quem era Ivan Ilitch. Ivan Ilitch, que morreu com 45 anos, então muito jovem. E ele se formou em Direito, né, quando mais jovem, se formou em Direito, tinha um pai que era funcionário público, e ele já deixa claro que esse pai, ele tinha aquele cargo que era um cargo fictício, na verdade esse cargo não existia, criaram esse cargo para o pai dele, e o pai recebia um dinheiro ele era muito bem pago por aquele cargo, que não fazia nada, mas tinha aquele cargo ali como funcionário público, e nós sabemos que existe isso, né? Quantos cargos não são criados aí só para, né, como representatividade, porque na verdade não fazem nada e ganham altos salários. Assim era o pai do Ivan Ilitch. E o pai teve 3 filhos homens e uma menina, e dentre esses 3 filhos homens, o do meio era o Ivan Ilitch. E ele vai fazer faculdade de Direito, né? O Ivan vai se formar, se forma muito bem, ele se coloca aqui até como diferente dos outros irmãos, porque enquanto um ia seguir aí os passos do pai, o outro era bem relaxado, não estava aí preocupado com nada, né? E o Ivan ficava ali no meio, então, como diferente. E aí você pensa, nossa, então ele vai se sair bem, ele vai ser diferente, fez direito, inteligente, se formou muito bem, então ele vai trazer aí um diferencial para a família.
Porém, com a passagem do tempo, com a narrativa, você percebe que o Ivan, ele é tão acomodado quanto o pai e os irmãos. E por que você percebe isso? Porque o Ivan, por ele ter feito faculdade, por ele ter se formado bem, por ser inteligente e tudo, ele acaba desempenhando ali uma função, né, dentro do direito que ele tinha se formado, mas com ali indicação do pai. Então o pai conseguiu esse emprego para ele através de amigos e ele vai então desempenhar essa função ali dentro do direito. Mas ali dentro daquela relação, né, que ele está ali trabalhando, ele acaba passando, a empresa passa por uma reformulação e ele acaba perdendo o emprego e ele vai assumir um cargo com um salário menor, que não era tão almejado quanto o cargo dele. E ele adorava exibir esse cargo para os amigos, né? Ele gostava de mostrar que ele ali estava numa posição maior do que a dos amigos, então ele gostava de mostrar isso para a sociedade. Porém, ele acaba assumindo um novo cargo, com salário menor, e ele conhece a Prascóvia. Ele até coloca que a Prascóvia, ele não amava a Prascóvia, ela não era bonita, é o que ele coloca aqui, mas ele resolveu casar com ela e com ela ele teve filhos. Após um ano de casamento, o casamento se torna complexo, se torna chato, tedioso e ele ali se vê numa situação de ter que conviver com aquela mulher por obrigação. E olha como Tolstói vai tratar a relação familiar, porque depois de um ano, né, esse casamento já começa a se desmoronar e ele se enfia no trabalho para não ter que conviver ali diretamente com aquela esposa. E dessa relação vem os filhos. Quando ele achava que com os filhos a coisa ia melhorar, pelo contrário, as coisas pioraram, né? Porque eram mais dívidas, ele acabou perdendo o emprego e ele passa, então vai começar a ter muitas brigas, muitos ciúmes, e essa relação vai ficando cada vez mais insuportável. E após 17 anos de casamento, né, ele fala que 1880 foi o pior ano da vida dele, e ele, depois de 17 anos de casados, depois de muitas brigas, muitas discussões, eles resolvem morar no campo, porque o dinheiro estava faltando, a vida estava difícil e eles vão morar no campo. E, de repente, num belo dia, ele recebe uma nova proposta de trabalho. Só que ele teria que voltar para a cidade, em Petersburgo, né, que era o lugar que ele morava, e ele tem que voltar para assumir esse cargo. E ele fica muito feliz, a esposa também, era dinheiro que ia entrar, né? Então, as coisas começam a mudar na relação ali familiar. Olha como Tolstói vai trazer essa questão da família, da questão do dinheiro, né, da questão financeira falando mais alto nessas relações. E ele, a princípio, queria levar a família para a cidade grande, porém ele decide primeiro encontrar uma casa para que depois ele pudesse levar essas famílias. E é o que ele faz, ele vai primeiro, encontra uma bela casa, manda reformar essa casa, tudo do bom e do melhor, e você percebe que ele faz isso porque ele quer mostrar para a sociedade. Ele quer, na verdade, mostrar um patamar ali social que não era tanto o que ele queria, mas era o que ele gostaria de mostrar para os amigos. Tanto que o cargo dele era um cargo muito almejado e ele fica muito feliz de assumir esse cargo e ele quer ser sempre o melhor dentre aquelas relações de amizade. E é isso que ele faz. E ele deixa a casa impecável e manda buscar a filha e a esposa. Até então, aquela vida monótona que ele vivia no campo, essa casa, esse trabalho que ele vai ter, nem é o trabalho tanto, né? Mas a questão da casa, desse cuidado que ele vai ter de reformar, de colocar ali o bom e do melhor para a esposa, esse trabalho com essa casa que faz com que ele volte a ter mais alegria na vida. E ele, num belo dia que está ali arrumando a casa, reformando, ele sofre ali uma queda. Na verdade, ele não chega a cair, né? Mas ele se apoia ali, se machuca, bate uma parte do corpo ali
mas consegue se desvencilhar do tombo. Porém, ele sente muita dor naquele momento, mas ele, né, acha que aquilo passou e vai tocando a vida. Porém, com o tempo, ele começa a perceber que ele está sentindo algumas dores que estão começando a ficar insuportáveis. E a esposa pergunta: e aí, como é que foi o tombo? Já melhorou? Você ainda sente dores? É como se ele não quisesse enxergar essas dores, mas as dores, com o passar do tempo, vão ficando insuportáveis e chega um momento que ele não consegue mais fazer de conta que a dor não estava ali. Então, o que você percebe? Você percebe uma vida ali, tanto dele com a esposa quanto com o trabalho, de aparências. Então é uma vida de aparências. E assim como a morte, né? A morte dele, que já é anunciada desde o começo, é como se essas relações elas também fossem morrendo com o tempo. E é isso que dá para perceber em todo o decorrer da obra. E ele começa a sentir essas dores muito fortes. Ele não suporta a presença da esposa, ele não suporta a presença dos filhos. A única presença que ele quer ali, naquele momento que ele se consulta e o médico pede para ele fazer repouso e fica os exames ali indefinidos do que ele tem, assim, a única pessoa que ele suportava ali na cama naquele momento de dor era o empregado dele, o Gerassim, que estava ali sempre disposto a ajudá-lo. Ele pedia para o empregado colocar as pernas dele para cima, porque era a forma que ele sentia menos dor. E você vai lendo e vai ficando assim insuportável este momento de dor que ele tem. E logo no início da obra, ele já deixa claro, né, o narrador, que ele sofreu ali, a esposa já deixa claro naquele velório que foram 3 dias de muita dor, de muito sofrimento que o Ivan teve. É como se ligasse o início com o fim. Os finais da narrativa vai mostrando aquele homem ali naquela cama, sentindo essas dores cada vez mais fortes. É insuportável a forma como o Leon Tolstói vai descrevendo estes momentos finais da vida de Ivan Ilitch. Então, assim, não tem como você não se colocar no lugar daquele personagem. Não tem como você não pensar nos seus minutos finais aí, porque um dia vai acontecer, isso para todos nós. Então, é como se o autor chamasse o leitor para, se coloque aqui no lugar dele, porque o seu dia vai chegar. E você também, como é que vai ser os seus minutos finais aí? A narrativa de Leon Tolstói é maravilhosa, né? A descrição deste momento, deste homem naquele leito de morte, refletindo ali sobre a vida dele, sobre o que foi a vida dele, o que ele construiu até aquele momento, o que ele ia deixar ali para a família, como que foi a relação dele com a família em todos esses anos. É muito bom você ler para você repensar a sua vida, né? Repensar o que você está fazendo da tua vida, quais são as suas escolhas, quais são as relações que você tem ali na sua vida e como você encara essa questão da morte. Então, muito bom para ser lido. Fica aí, essa é de uma coleção que eu comprei, eu vou deixar aqui na descrição o link para quem tiver interesse em adquirir esta coleção, que vem com Anna Karenina, vem com essa morte de Ivan Ilitch, vem com a ressurreição. Então, quem gostou deste vídeo, deixa aqui um like, compartilhe, acione o sininho para receber novos vídeos. E é isso. Então, beijo grande para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.